Como explicar um computador de 2000 anos, encontrado no fundo do mar? Primavera de 1900. Uma tempestade furiosa força mergulhadores de esponjas gregos a buscar abrigo na pequena ilha de Anticítera. Quando o mar se acalmou, eles decidiram explorar as águas em torno da ilha. Mergulhando a 42 metros de profundidade, depararam com os destroços de uma antiga galé romana. Um dos mergulhadores, ao descer, quase não acreditou no que viu. Formas humanas de bronze e mármore emergiam na penumbra subaquática, rodeadas por ânforas e objetos que o tempo esqueceu. No fundo arenoso brilhavam estátuas, esculturas e artefatos valiosos. Um verdadeiro tesouro arqueológico adormecido havia milênios. Entre as relíquias espalhadas, algo incomum chamou a atenção. Uma massa irregular de bronze incrustada de calcário, do tamanho aproximado de uma caixa de sapatos. Ao tentar remover aquela massa esverdeada do entulho, partes dela se quebraram e sob as conchas e corais surgiu o relance de uma engrenagem metálica. Com cuidado, os mergulhadores trouxeram o objeto à tona. Sem saber, tinham resgatado um dos artefatos tecnológicos mais intrigantes da antiguidade. De volta ao museu em Atenas, porém, essa peça permaneceu inicialmente esquecida, ofuscada pelos achados mais impressionantes. Para os olhos destreinados, parecia apenas um bloco de detritos marinhos. Meses depois, ao catalogar os itens recuperados, o arqueólogo Valérios Stais notou algo extraordinário naquele suposto pedregulho. Dentes de engrenagem, corroídos mas inconfundíveis, incrustados na coroa de bronze. A descoberta de engrenagens tão antigas deixou os cientistas perplexos. O artefato submerso, antes tomado por simples resíduo, revelava-se parte de um mecanismo complexo. Que tipo de máquina poderia ter existido na época de Cleópatra ou dos primeiros imperadores romanos, contendo engrenagens semelhantes às de um relógio? A pergunta pairava no ar, desafiando a lógica histórica. O fragmento mais famoso da máquina de Anticítera, exposto no Museu Arqueológico Nacional em Atenas, impressiona pela complexidade oculta sob séculos de corrosão. Corroído e quebrado em 82 pedaços, esse instrumento antigo mede cerca de 33 centímetros de altura por 17 centímetros de largura e 9 centímetros de espessura. Ainda assim, abriga engrenagens intrincadas que desafiam o conhecimento tecnológico de sua época. Especialistas logo se deram conta de que estavam diante de um anacronismo. Um computador mecânico de 2000 anos atrás parecia algo impossível, mas ali estava ele, desenterrado do fundo do mar. Se não tivessem descoberto a máquina, ninguém teria imaginado ou nem mesmo acreditado que algo assim existisse, pois é muito sofisticada. Avaliou décadas depois Tony Frith, matemático e membro da equipe internacional de estudo do artefato. É um mecanismo de genialidade surpreendente, completou Frith, resumindo o espanto da comunidade científica frente a tal achado. Derek J. de Sola Price, historiador da ciência na Universidade Yale, foi o primeiro a se debruçar academicamente sobre o mistério. A partir dos anos 1950, ele iniciou a tarefa de dissecar e entender o objeto. Em 1959, Price publicou na revista Scientific American um artigo intitulado An Ancient Greek Computer, literalmente, um computador grego antigo, relatando suas descobertas iniciais. Pesquisas subsequentes mostraram que o dispositivo original provavelmente empregava bem mais engrenagens do que as 27 identificadas nas primeiras análises. Estima-se hoje que tivesse ao menos umas 30 engrenagens de bronze interligadas, talvez até 37, para cumprir todas as suas funções. Em 1971, Price e colegas submeteram os fragmentos a radiografias de raios-x e gama. As imagens revelaram o interior, pelo menos 27 rodas dentadas, encaixadas umas nas outras. Uma complexidade mecânica inimaginável para o século I a.C. Os pesquisadores dataram o naufrágio
e deduziram que a máquina havia sido construída por volta de 70 a.C. a 50 a.C., no final do período helenístico. Ainda assim, muitos custaram a acreditar no início. Um artefato tão avançado daquele tempo parecia contrariar tudo o que se sabia. Houve mesmo quem sugerisse que talvez fosse um aparelho medieval perdido que, por acaso, acabara no naufrágio. Porém, com o acúmulo de evidências, ficou claro que se tratava realmente de tecnologia antiga. E um fato agravava o mistério. Não conhecemos nada parecido em toda a antiguidade clássica. Na verdade, só cerca de 1400 anos depois da época do mecanismo é que surgiriam máquinas de complexidade similar. Os primeiros relógios astronômicos mecânicos, no fim da Idade Média Europeia. Essa constatação obrigou os historiadores a reavaliar premissas. Se cientistas gregos antigos podiam produzir esses sistemas de engrenagens há 2 milênios, toda a história da tecnologia do Ocidente teria que ser reescrita, apontou Tony Frith. Resta então perguntar, para que servia essa máquina? Conforme estudiosos foram decifrando suas engrenagens e inscrições, descobriram uma funcionalidade extraordinária. A máquina de Anticítera funcionava como um calculador astronômico analógico. Ao girar uma manivela, ela simulava ciclos celestes completos, permitindo vislumbrar o passado e o futuro do céu noturno. O dispositivo possuía mostradores que indicavam a posição do Sol e da Lua no zodíaco para qualquer data escolhida, bem como a fase em que a Lua estaria. Há evidências de que também acompanhava os movimentos dos 5 planetas conhecidos na época. Em essência, era um planetário mecânico portátil combinado a um calendário preciso. Com ele, um astrônomo da antiguidade podia prever fenômenos astronômicos importantes apenas observando as marcações nos mostradores. Seu design incorporava conceitos astronômicos sofisticados. Um de seus conjuntos de engrenagens, por exemplo, reproduzia o ciclo de 19 anos, ciclo metônico, que equaliza os anos solares e lunares. 19 anos solares, correspondendo a 235 meses lunares. Assim, o mecanismo podia acompanhar calendários de longo prazo sem se perder. Mas ele fazia muito mais do que um calendário comum. Seguindo um ciclo de aproximadamente 18 anos e 11 dias, o ciclo de Saros conhecido pelos babilônios, a máquina era capaz de prever eclipses do Sol e da Lua com notável precisão. E não apenas a ocorrência dos eclipses. Inscrições sugerem que ela indicava até detalhes, como a hora do fenômeno, a direção da sombra projetada e a cor que a Lua assumiria em um eclipse lunar. Outro aspecto impressionante é como os criadores do mecanismo lidaram com a irregularidade do movimento lunar. Sabemos que a Lua ora acelera, ora desacelera em sua órbita elíptica ao redor da Terra, pois o artefato possuía uma solução engenhosa para isso. Um sistema de engrenagens excêntrico, com eixo deslocado e um pino guiando uma ranhura, fazia o indicador lunar acelerar e desacelerar, compensando a órbita oval da Lua. Vale destacar que o próprio mecanismo trazia dezenas de inscrições microscópicas em grego antigo explicando seu uso, um verdadeiro manual de instruções da época. Somente com tomografias modernas, esses textos puderam ser lidos, confirmando nomes de meses, ciclos e funções do aparelho. O mostrador frontal apresentava o cosmos segundo a visão grega, a Terra no centro e orbitando ao seu redor a Lua, o Sol e os 5 planetas visíveis a olho nu naquela era. Era uma ideia extraordinária, pegar teorias científicas da época e mecanizá-las para ver o que aconteceria dias, meses e décadas depois. Resume Tony Frith, maravilhado com a ambição por trás do dispositivo. Essencialmente, foi a primeira vez que a raça humana criou um computador, acrescenta Frith. É incrível como um cientista daquela época descobriu como usar engrenagens para rastrear os complexos movimentos da Lua e dos planetas.
Diante de tamanha engenhosidade, outra pergunta emergiu. Quem, afinal, construiu isso? Que mente brilhante concebeu um computador mecânico muito antes de se pensar em eletrônica? As inscrições e detalhes do próprio mecanismo deram pistas importantes. Ao decifrar letras quase apagadas nas placas internas, descobriu-se referências a meses no dial de calendário, que correspondiam ao calendário de Corinto. Além disso, um dos discos anexos listava os grandes jogos pan-helênicos, espécie de Olimpíadas da Antiguidade, e enfatizava especialmente os Jogos Istmicos, festivais atléticos celebrados no Istmo de Corinto. Esses indícios apontavam para uma conexão coríntia. É provável que a máquina tenha sido concebida nessa região ou por alguém formado na tradição científica de Corinto. Uma figura histórica logo veio à tona. Arquimedes, o gênio de Siracusa. Siracusa, embora na Sicília, era uma colônia grega com fortes laços com Corinto e lar de um dos maiores matemáticos e inventores de todos os tempos. Arquimedes viveu 1 ou 2 séculos antes da data estimada do mecanismo, mas sua fama em criar mecanismos e estudar astronomia é bem documentada. Ele teria construído dispositivos capazes de representar o céu e seus fenômenos. Séculos após Arquimedes, Cícero descreveu ter visto em Roma um aparelho atribuído ao sábio de Siracusa, que representava com precisão em um globo os movimentos do Sol, da Lua e dos 5 planetas, inclusive simulando eclipses, tal como ocorriam no céu. Tony Frith e outros pesquisadores propuseram que a máquina de Anticítera foi inspirada diretamente nesse tipo de obra. Só um matemático brilhante como Arquimedes poderia ter desenhado a máquina de Anticítera, opinou Frith. É tentador imaginar que estamos diante de uma criação saída da mente de Arquimedes, ou pelo menos de alguém de sua escola. Talvez um discípulo que continuou seus ensinamentos e fabricou a máquina cerca de 100 anos após sua morte. Infelizmente, se havia uma tradição de construir mecanismos planetários, ela não perdurou. Arquimedes morreu tragicamente em 212 a.C., durante a invasão romana de Siracusa. Disse que um soldado o matou, apesar das ordens do general Marcelo para poupá-lo. Após a queda de Siracusa, conta-se que Marcelo levou para Roma 2 engenhos mecânicos dentre os espólios de Arquimedes. Não sabemos o que foi feito desses artefatos, mas é intrigante pensar que poderiam ser precursores da máquina de Anticítera. De todo modo, com a conquista romana, o centro de gravidade do conhecimento deslocou-se. A criatividade grega, antes fomentada em cidades como Alexandria e Atenas, perdeu impulso diante da nova ordem mundial. Embora os romanos admirassem a ciência grega, eles próprios pouco investiram nesse tipo de engenho sofisticado. A tecnologia de engrenagens finas parece ter caído em desuso ou ficado restrita a curiosos, sem difusão ampla. Ainda assim, o conhecimento antigo não desapareceu, apenas mudou de cenário. Muitos tratados e ideias gregas foram preservados no Oriente. Bizantinos e árabes mantiveram vivas as tradições astronômicas e matemáticas pelos séculos seguintes. É notável que o próximo mecanismo conhecido com complexidade comparável date do século V d.C., um intervalo de cerca de 500 anos após Anticítera, e mesmo assim surja já em contexto influenciado pela cultura helenística e oriental. Durante a Idade Média, no mundo islâmico, engenheiros continuaram explorando a mecânica celeste. Invenções como astrolábios elaborados e autômatos astronômicos surgiram, preenchendo parte da lacuna deixada pelos gregos. No século VIII, quando a ciência florescia em Bagdá, Damasco e Córdoba, muito desse conhecimento retornou à Europa pela interação cultural. Mas ainda levaria séculos para o Ocidente alcançar novamente o patamar demonstrado pela máquina de Anticítera.
Somente no fim do século XIII e início do XIV surgiram os primeiros relógios astronômicos na Europa, retomando princípios de engrenagens para marcar horas, fases da Lua e posições estelares. Ao perceber tudo isso, os pesquisadores modernos ficaram assombrados com a singularidade do artefato grego. Não existe conhecimento de qualquer outra civilização que tenha criado algo tão complicado durante os 1000 anos seguintes, enfatizou Mike Edmonds, um dos estudiosos do mecanismo. Em termos de valor histórico e de raridade, tenho que considerar este mecanismo como sendo mais valioso do que a Mona Lisa, chegou a afirmar Edmonds. A inevitável questão que surge: o que mais os antigos poderiam ter criado? Se um dispositivo tão complexo existiu e chegou até nós por um golpe de sorte, quantas outras invenções brilhantes podem ter se perdido para sempre? A máquina de Anticítera, por si só, já desafia nossa compreensão do passado. Ela é única onde não esperávamos encontrar nada semelhante, um verdadeiro ponto fora da curva na linha do tempo tecnológica. Esse hiato entre o que sabemos e o que de fato existiu, abre espaço para muitas especulações. E o ser humano, diante do desconhecido, tende a preencher as lacunas com a imaginação. Não tardaram a surgir teorias alternativas para explicar o enigma de Anticítera. Alguns a classificam como um genuíno opart, um artefato fora do lugar, argumentando que algo assim não deveria estar ali, naquela época. Há quem invoque civilizações perdidas para dar conta do mistério. Atlântida, por exemplo, teria esta máquina sido uma herança de um povo avançado que desapareceu sem deixar rastros, passada de alguma forma aos gregos? Outros extrapolam para além deste mundo. A teoria dos antigos astronautas postula que visitantes extraterrestres teriam compartilhado conhecimento com os humanos antigos e apontam a máquina de Anticítera como possível evidência dessa intervenção. Naturalmente, a arqueologia convencional não endossa tais ideias, mas o simples fato de uma tecnologia tão avançada surgir do nada na história dá margem a todo tipo de conjectura. Existem até alegações conspiratórias. Há quem pense que invenções similares poderiam ter sido deliberadamente suprimidas ao longo dos séculos por sociedades secretas ou instituições temerosas do poder que elas representavam. Não há qualquer evidência concreta de encobrimento nesse caso. Ainda assim, teorias assim persistem, alimentadas pelo fascínio do desconhecido e pelas lacunas nas explicações oficiais. Deixando as conjecturas de lado, o legado tangível da máquina de Anticítera é inspirador. Ela escancara o quão engenhosos e intelectualmente ousados eram os nossos antepassados. E pensar que, por muito pouco, esse vislumbre do gênio antigo quase se perdeu para sempre. Não fosse aquela tempestade fortuita e a curiosidade de alguns mergulhadores, a máquina ainda estaria esquecida nas profundezas do mar Egeu. Hoje, mais de um século após sua descoberta, pesquisadores continuam explorando o naufrágio de Anticítera em busca de novas revelações. As expedições subaquáticas já recuperaram dezenas de itens, estátuas, cerâmicas, joias, e cada mergulho traz a esperança de encontrar outro fragmento do mecanismo. Até agora, nada igual ao primeiro aparelho foi encontrado. Ao que tudo indica, ele pode ter sido mesmo uma raridade em seu tempo, talvez o único de seu tipo. Ainda assim, o estudo do que já foi recuperado prossegue. A cada avanço tecnológico, seja em tomografia, modelagem 3D ou análise de dados, extrai-se um pouco mais de informação daquele bronze corroído. Recentemente, uma hipótese provocativa ganhou destaque. E se a máquina de Anticítera nunca tivesse funcionado perfeitamente? À primeira vista, pode soar estranho, mas os argumentos são instigantes. Um estudo de 2025 analisou minúcias das engrenagens e encontrou falhas sutis no corte dos dentes. Segundo os autores,
Esses erros acumulados fariam o mecanismo falhar em sincronizar movimentos, possivelmente travando após algum tempo de uso. Isso levou à hipótese de que talvez o dispositivo nunca tenha passado de um protótipo ou modelo didático, um exercício de engenharia mais demonstrativo do que prático. Nesse cenário, a máquina teria servido mais para maravilhar e ensinar do que para uso utilitário. É possível imaginar um sábio grego exibindo-a para patronos e alunos, mostrando o cosmos em miniatura sem necessariamente utilizá-la em navegação ou calendários civis. Essa interpretação não torna o artefato menos notável. Pelo contrário, revela que, mesmo como conceito, ele já representava um salto à frente de seu tempo, uma vitrine do que era teoricamente possível alcançar. De uma forma ou de outra, a máquina de Anticítera permanece como símbolo da erudição e criatividade dos antigos gregos. Uma peça de museu, sim, mas também um lembrete de que a curiosidade científica é tão antiga quanto a própria civilização. Cada engrenagem corroída ali presente conta uma história de engenho, e cada lacuna entre elas sussurra segredos que talvez jamais decifremos completamente. Por mais que avancemos em compreender seu funcionamento, a aura de mistério persiste. Esse objeto transcende seu tempo, conectando-se a nós justamente pelo que ainda não conseguimos explicar. É um espelho histórico. Reflete tanto nosso potencial de inovação quanto a fragilidade da memória coletiva. A máquina de Anticítera nos lembra do gênio humano e de como suas conquistas podem ser esquecidas. Intimidador é pouco. Saber que uma civilização antiga chegou tão perto de revoluções científicas nos obriga a ter humildade diante do passado. Quantos picos de conhecimento podem ter se perdido nas brumas do tempo, sem jamais chegarem ao nosso conhecimento? A saga dessa máquina ancestral deixa claro que a curiosidade é vital na busca do saber, lado a lado com a lógica e a razão. Perguntar e se, ainda que pareça especulação, muitas vezes é o primeiro passo para grandes descobertas. Por agora, a máquina de Anticítera permanece um lembrete silencioso de que ainda temos muito a explorar e compreender sobre as origens da ciência. Cada mistério desvendado nos aproxima um pouco mais dos nossos ancestrais e também desperta novas perguntas sobre quem somos e de onde viemos. Gostou do mergulho nesse mistério da antiguidade? Curta o vídeo e compartilhe com outros apaixonados por história para que mais pessoas conheçam essa incrível descoberta. Deixe seu comentário contando o que você acha da máquina de Anticítera. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para continuar explorando enigmas e conhecimentos além da lógica. Aqui, a curiosidade nunca dorme e a lógica é apenas o começo.